Começou um novo dia, já volta quem ia, é tempo de chegar. De metrô chego primeiro, se é tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como que sabe o que quer. Vai o paulista pra sua, para o que der e vier. Vambora, vambora, olha a hora, vambora. Vambora, vambora, tá na hora, vambora. A cidade de São Paulo, ela é construída, sobre ela é construída uma imagem que é uma imagem que é mais, talvez as imagens mais recorrentes para as pessoas é de uma cidade sisuda, fechada e voltada para o trabalho, para a exatidão, para a funcionalidade, para a eficiência, e isso esbarrando numa perspectiva asséptica e mais ainda europeizante, se nós pensarmos, ou pelo menos se eu tomo como perspectiva aquele passado. Aquele passado ao qual eu me refiro é justamente no momento em que essas imagens mais recorrentes da cidade, que sobrevivem até hoje, são formuladas. Eu estou falando do momento de gestação dessas imagens, que é a Belle Époque paulistana, e que nos lembra, chega às nossas retinas o tempo todo. Basta a gente dar uma volta aqui pela região, nas fachadas das casas dos, então, barões do café, mas também gente endinheirada da elite de época, preocupada com o enquadramento de subjetividades e com uma construção de uma cidade, de uma região que fosse propícia e agradável para um quadrante dessa sociedade. O que não foi possível manter, porque a sociedade pulsa, ela é vida, ela é viva, assim como é o passado e a história, né? Portanto, ao falarmos do passado, estamos o tempo todo sendo por ele cutucados, e ao pensar no presente e tentarmos pensar, compreender melhor a atualidade que nós vivemos e tentar pensar um projeto de sociedade, um projeto de cidade que seja mais humanístico, mais includente, né? Eu penso que não é possível sem a gente entender e olhar um pouco para o passado. E aí isso, acho que pensar isso hoje, eu acho que tem uma urgência assim, de pensar isso hoje, porque a gente realmente abandona essa ideia, abandonou nos últimos anos, e aí desde o século XIX, com uma construção de um discurso sobre a prostituição que imediatamente criou um modo de pensar e de falar sobre a prostituição que é de um único lugar, né, que é o lugar da vítima, da coitada, da marginal, das minorias sexuais aí com a epidemia de AIDS. E aí a gente vai ter vários discursos que vão levar as prostitutas e os prostitutos também, que isso é muito mais recente, enfim, de pensar os homens também na prostituição, mas para esse lugar em que a gente não consegue olhar para esse lugar que é da sociabilidade urbana e dessa relação do prazer e do sexo. Mas a questão do prazer e da subjetividade, quando eu penso nesse quadrante, nesse lugar que mais tarde nós vamos chamar de boca do lixo, e que ele já não é mais tão delimitado como outrora talvez houvesse sido, né? Estabelecido entre Itaboca, Aimorés, Triunfo, Rua Aurora, né? Ele não para por aí, ele é muito mais extenso. Geograficamente ele é mais amplo, subjetivamente ele é muito mais complexo e historicamente ele envolve uma variedade de expectativas e experiências. Portanto, eu acho que falar de um lado da cidade inconveniente, que não se concatena a essa cidade sisuda, organizada, europeizada, é um pouco dar espaço para as diferentes memórias. E, portanto, eu acho que a gente pensa na memória e no passado como um direito de todos os sujeitos. Nosso Código Penal, por exemplo, criminaliza esses espaços todos que a gente está falando. Então a gente está falando de casas de prostituição, de espaços onde as putas vivem e tudo que interage com ela, que são os agenciadores e os cafetões, porque ficaram conhecidos. Enfim, existe de fato o cafetão que explora, mas você tem também aquele que é o dono do bordel e que é empresário, proprietário. Mas nesse lugar que a gente fala nesse lugar que existe de fato enquanto política legislativa e política relacionada à prostituição, é crime, né? Então a gente tem um manto todo do crime que circunda a atividade da prostituição, e por isso a gente vê
essa coisa toda da exploração e enfim, tudo que gera, né, que é a corrupção policial e a confusão que a gente faz da prostituição com a exploração sexual de crianças e adolescentes, porque essa confusão, ela existe exatamente porque a gente não consegue separar essas coisas, porque a gente tem uma esfera que está nesse manto do crime, porque a prostituição não é crime, né, no Brasil. A primeira vez que eu fui para a área de prostituição, eu fui para a Boca do Luxo, nas boates, nas zonas de boates em São Paulo, porque tem a Boca do Luxo e a Boca do Lixo, né? A Boca do Lixo é a zona e a Boca do Luxo são as boates. E eu fui na boate vestida de secretária. Vestida de secretária é assim, uma saia muito transada, comprida de preferência, uma blusinha cheia de babadinho para aquela minha época, né? Blazer, sapato de salto, meia fina e bem pintada, tal. Quer dizer, estava totalmente... Eu fui um boêmio, por excelência, desde os 14, 15 anos. Casei tarde, casei com 36 anos. Mas antigamente a boemia, a putaria, desculpe a expressão, é o que havia, não era tão maligna que nem hoje. Hoje é um negócio que você tem medo de andar na rua com uma mulher. Antigamente você ia a um baile, numa boate, você saía com 2, 3 mulheres para jantar, andava com relógio de ouro, não havia o problema de assalto. Hoje em dia é um problema. Você em casa às 4 horas da tarde está sendo assaltado. A mudança foi total. Então vem a velha história. Existia a zona do Meretrício, que era aqui do lado. No Bom Retiro, na Rua Imorés, na Rua Itaboca, que hoje passou a chamar-se Professor Lombroso, e que os imóveis valorizaram-se profundamente, que a turma não queria comprar imóvel lá, porque achava que o lugar era salgado. Como é o nome do senhor? Salomão. Seu Salomão? E não é o rei Essa... das Minas, não é o rei das Minas. Rei das Minas, mas já foi das meninas, talvez. Essa fala do seu Salomão, esse sentimento, ele é presente e constante nos meus depoentes colaboradores e, salvo engano, na maioria das pessoas, a maioria das pessoas que nós fomos perguntar sobre a cidade de hoje. Isso também faz parte de uma imagem mítica, de que o passado era melhor e era mais tranquilo, e aí não estou desmentindo o senhor, seu Salomão. É de fato, as dimensões urbanas se ampliam. E a prostituição, agora tentando fazer uma relação com a depoente, a prostituição, ela talvez seja um dos ambientes mais convenientes para o mundo burguês e para o mundo do capital e do trabalho. Portanto, nós estamos falando de lucro, de dinheiro e de escolha pelo prazer. Onde há o lucro? Primeiro, assim, é importante esse depoimento para a gente saber, né, ou pensar que a prostituição ou a prostituta não é um caminho inevitável, é uma escolha. Como também a atuação do malandro e da malandragem não é um caminho inevitável, é uma escolha, é uma outra forma de viver o espaço urbano, de viver a sociedade. E havia lá atrás, no passado, como há hoje. O que mudou? Claro, muitas coisas mudaram, mas as dimensões urbanas se ampliaram, e não é a boca do lixo ou a boca do luxo que se tornou mais agressiva ou mais violenta. A sociedade se tornou mais agressiva e mais violenta. Então é importante pensarmos que a prostituição, a prostituta, a malandragem e os malandros, primeiro, fazem parte desse mundo burguês construído e estruturado, e que depois a dinâmica social ela vai toda se imiscuir nisso. E volto a pontuar, não é a boca do lixo ou a boca do luxo que se tornou mais violenta, a sociedade se tornou mais violenta. Você paga muito caro hoje para você ter uma relação sexual com a puta, né? E aí tem a questão da internet hoje, que se vende a questão do sexo. Ele cortou, né? Tem uma imagem e se masturba dentro. É uma indústria, quer dizer.
todo esse prazer hoje em dia, é claro, virou uma indústria. Essa é a grande realidade de tudo isso. Eu queria falar também quais são os nossos direitos sobre a violência, porque quando a gente chega numa delegacia, se é quando a gente consegue chegar até lá e falar que apanhou de um cliente ou coisa assim, não tratam a gente igual uma pessoa comum. Então, que eu falo para dizer, que eu devo falar para me defender nessas situações também? Tem outras coisas que eu gostaria de perguntar, mas eu vou lembrando, pode ser. Obrigada. Você trabalha onde? Eu não trabalho aqui, eu trabalho lá para cima, depois da Aurora. Depois da Aurora. E tem vários preços na cidade de São Paulo. Filha. Não chore, amor, não chore. Eu ainda gosto de você. Não chore, amor, não chore. Eu ainda amo você. Não chore, amor, não chore. Desde que o mundo é mundo, agora que isso mudou um pouco, mas desde que o mundo é mundo, as mulheres nunca se libertam. É difícil achar uma que se liberte realmente. Então elas acham sempre que é o homem que tem que ser o mais velho, é o homem que tem que ter dinheiro, entendeu? Amor, se uma mulher velha casar com um garotinho novo, a sociedade vai chegar junto. Agora, se uma mulher nova casar com um homem velho, já é normal. Então isso foi conforme a criação da gente. Eu trabalhando assim, eu tenho a liberdade de expressão, o que uma mulher casada não tem. Se eu tiver afim, se chegar um cliente para mim bonitinho, que me atraia, e eu tiver afim de fazer uma coisa legal com ele, eu vou ter liberdade de chegar para ele e falar. Agora, uma mulher casada, ela não vai ter essa liberdade de chegar para o marido e falar: hoje eu quero fazer diferente, eu quero fazer assim. Porque o homem não vai achar legal e ela também não vai se sentir bem. Entendeu? Então, às vezes, ela pensa, tem muitos homens que querem fazer diferente com as mulheres de casa. Aí acha que a mulher vai se sentir ofendida, vem pra cá. Que aí eles soltam a imaginação, né? Vira até... Vira até a mulher. Pior que vira até a mulher. Porque eu já tive muitos na minha mão assim. Que soltavam as frangas ao ponto de vestir a minha camisola. Então, quer dizer, isso não é porque o homem é bicha, não, gente. Isso é uma questão de fantasia, isso é uma questão de vontade. Como já teve um aqui comigo, e, pô, eu não consigo mais chegar aos finalmente. Mas por quê? Porque ele tinha uma fantasia e não sabia que tinha. Eu cheguei e contei pra ele: ó, o problema é esse. Já me apelidaram de dizer que eu sou psicóloga. Por causa disso. Porque tem que se soltar mesmo. Eu me solto. Eu, quando quero fazer uma coisa, pouco me importa se a pessoa vai gostar ou não. Eu quero fazer e vou fazer. Então é por isso que eu prefiro viver livre. Sem casar, sem ter nada com ninguém. Porque eu não vou achar uma pessoa que me aceite do jeito que eu sou. A hora que eu der a louca, eu quero sair agora. Não, mas eu vou sair agora, pronto, acabou. Então eu não gosto dessa situação pra ninguém na minha vida. Vocês têm vários direitos, né? Que primeiro é o direito de exercer a atividade e isso não ser legal, porque eu não sei se você sabe, mas as putas acham que isso é crime. Não, isso eu já sei. Ah, tá. Eu já sei por conta do lugar que eu trabalho. Mas eu queria saber se existe alguma lei mesmo, qual é o número dessa lei. Porque quando já é parar numa delegacia, alguma coisa assim, porque tem louco pra tudo. Aí de repente faz um programa e sai aquela confusão, e vai toda uma delegacia. E aí você não tem direito a nada, e mal te escutam quando te escutam, ou quando não fazem outras coisas também, né? Parece que isso não existe, mas ainda existe. Assim. E aí eu queria saber assim, o nome dessa lei, o que eu posso falar, até para falar para as meninas também. Homossexual sempre existiu, mas era discreto. Lésbica sempre existiu, mas era mais discreto. Mas é verdade. Eu estou falando, não sei se eu posso usar essas palavras. O fumo, por exemplo, era discreto. Eu sou um gay discreto na vida. Muita gente não diria que
que eu sou gay. Não saiu do armário ainda? Não, saí há muito tempo. Há muito tempo. Posso contar várias histórias, como o senhor tem várias histórias para contar aqui pra gente. Mas eu não tenho o perfil. Mas eu poderia ter, e seria legítimo eu me expressar sem ter desmunhecando. É legítimo. A expressão é legítima. Eu não sei se a gente avança ao ocultar, né? Ao fingir que isso não existe. É mais ou menos como a prostituta que tem que fingir o tempo todo que não é puta, você entende? Para conviver e ter um mínimo de aceitabilidade social. É só uma questão para se pensar. Eu acho que a gente vive numa sociedade que é muito falsa, que ela fala muito da questão da monogamia. Nós somos todos monogâmicos, nós somos todos ótimos, né? Vivemos só com uma pessoa a vida inteira, mas isso não é verdade, nós não somos, porque se nós fôssemos monogâmicos, nós não teríamos amante, nós não teríamos prostituta, nós não teríamos travestis, né? E nós não teríamos, assim, crimes passionais a 3x4, né? E não teríamos toda essa coisa do mundo da fantasia sexual, uma fantasia sexual altamente imensa, ela é imensa, porque você é reprimido na questão do seu próprio corpo. Eu acho que toda mulher direita tem a fantasia de ser prostituta, toda prostituta tem a fantasia de ser mulher direita, entendeu? E a gente vive nessa dicotomia o tempo inteiro, né? Eu tenho uma pergunta, assim, talvez mais técnica. Tem uma diferença do que seria puta e prostituta? Porque, assim, uma vez eu ouvi uma discussão que falaram assim, que puta é caráter, prostituta é profissão. Com relação à separação entre puta e prostituta, hoje eu estou ouvindo aqui muito puta, puta, puta. Mas eu trabalho com o passado, volto a dizer, não da prostituição, da malandragem. Assim, desde os sambistas e boêmios, como o seu Nenê da Vila Matilde, como Germana Matias, ou como, enfim, vários depoentes que eu tive o prazer de entrevistar, nenhum deles se reportou a essas mulheres como putas, e sim como prostitutas, né? E por último, e ainda tentando ser rápida, eu acho que as pessoas têm um direito à poligamia, à monogamia, ao que quiserem. O mais importante de tudo é que elas tenham dignidade na sua vida, na sua sobrevivência. E então, portanto, fundamentalmente ligado à ideia do que nós entendemos como cidadania. Se as mulheres hoje transam, dão, que aliás hoje eu ouvi da Luz, que eu sou puta, porque não, as mulheres que dão, que a diferença entre prostituta e puta é que a puta é sem caráter mesmo, é aquelas que dão de graça, mas que dão com um monte. E a prostituta é a profissional. Eu falei pra ela, então eu sou puta. Enfim, não é questão do número de parceiros ou de como dar, mas a questão é que se você dá sem cobrar e dá no lugar em que você, então, vive essa coisa da liberdade, mesmo que seja para um parceiro, você, então, é considerada puta. E aí eu só quero dizer para terminar que puta, eu falei muito puta, porque, enfim, a Gabriela sempre falou muito puta, e aí eu acho que eu só queria mostrar um trechinho final, assim, pra gente, que é um trecho dela atual agora, falando por que ela gosta da palavra puta. E eu concordo com ela, porque com puta a gente vai estigmatizar, vai conseguir mudar um pouco tudo isso também, se a gente conseguir verbalizar puta, porque não tem a ver só com a prostituta, mas tem a ver com o modo como a gente pensa a sexualidade e o desejo. E aí a gente vai conseguir sair um pouco, talvez, desse lugar em que a gente só consegue ver a prostituição como uma coisa, né, de vítima, feia, ressentida, triste, enfim, tudo isso. Então, acho que... E aí, assim, prostituta, isso também é um dado, enfim, agora é uma coisa mais concreta, que as prostitutas mais antigas, elas usam esse nome prostituta, as atuais não gostam desse nome. Mas porque se inventaram muitos outros nomes, para ninguém falar prostituta, porque ninguém profissional do sexo, que é um nome criado que com a epidemia de AIDS ficou conhecido, que é um termo utilizado para colocá-las num grupo de maior risco ou não a determinadas doenças. A Gabriela detestava. Detestava, e eu também concordo, porque profissional do sexo é todo mundo que trabalha com sexo. Eu sou profissional do sexo, todo mundo que trabalha com sexo é igual profissional de comunicação, mas não tem o nome para jornalista. Então é isso, se a gente quer pensar a prostituição nesse lugar, a gente vai ter que pronunciar a palavra puta também. E não é que tem que obrigar as pessoas a pronunciarem, as putas a pronunciarem, mas acho que se a gente começar a pronunciar e esse ser um lugar realmente possível de viver e mostrar que é um lugar onde tem sim desejo, e é uma escolha, pode ser uma escolha e tem direitos garantidos, a gente vai conseguir mesmo um dia
ver isso como uma profissão e como uma coisa que faz parte, enfim, da nossa subjetividade e do modo como a gente inventa novas formas de vida, assim. Eu tenho os colegas que são grandes mães, mas que não querem que as filhas saibam que elas são putas. Eu ficava preocupada, eu que não sou uma grande mãe, ficava preocupada porque que minhas filhas eram filhas da puta. Isto é, o maior palavrão da sociedade. Isso é horrível. Então, a gente tem que mudar. Filha da puta deve ser um nome de orgulho para os filhos da gente. Então, é esse meu pensamento. E também acho que se a gente não toma as palavras pelo chifre e assume elas, a gente não muda nada. Por isso, eu acho que esse é um dos grandes motivos da sociedade atual. Está tão babaca e tão conservadora. O mundo politicamente correto que a gente vive. Um monte de palavras você não pode falar, porque são palavras ruins para as pessoas. É muito engraçado, porque eu não sou socióloga, mas que eu não terminei meu curso. Mas as pessoas botaram na cabeça que eu sou socióloga. Então as pessoas dizem assim, Gabriela, socióloga e ex-prostituta. É engraçado, porque o que eu não sou, eu sou. E o que eu sou, eu não sou. Para ver a que ponto chega o preconceito, que chega o estigma e tudo mais. É um absurdo. Eu não sou socióloga, mas eu sou puta. Estou aposentada, mas eu sou. Eu acho detestável me chamar de ex-prostituta, né? Não precisa me chamar de socióloga. Não, não quero, não preciso. Se a pessoa chega para mim e pergunta que eu sou, eu digo, sou uma puta, né? Sou uma puta. Daí o cara vai, como aconteceu comigo, acho que eu já contei no filme de alguém, eu conto para um cara no botequim, eu sou uma puta aposentada, sem aposentadoria, ele diz, que é isso, minha filha? A senhora foi. Hoje a senhora não é mais isso, hoje a senhora é uma mulher direita. Quer dizer, ele mesmo estava me defendendo de mim, porque você tem que ser tão politicamente correto nessa vida que vira uma bobagem, né? Você não pode chamar a favela de favela, é comunidade. Favela é favela, sabe? E tem uma origem lindérrima a palavra favela. É lindérrima a origem. Vem da Guerra de Canudos, mas não pode se falar. Comunidade é qualquer coisa, igual profissional do sexo. Profissional do sexo é qualquer coisa. É a definição de todo mundo que trabalha com sexo, né? Igual profissional da comunicação. É com todo mundo que trabalha com comunicação. Então, precisa ter identidade. Aí a gente muda alguma coisa.